Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. Muitas pessoas nutrem em seus corações de que na virada do ano, tudo se fará diferente. Um ano novo, sim. É algo que o mundo romantiza muito essa virada de ano, E por vezes esse romantismo todo também está dentro da igreja, Pessoas que entendem ou acreditam que palavras positivas podem mudar a história da humanidade. Teologia da prosperidade assim o faz, declarando palavras positivas e entendendo que essas palavras positivas, quase que mágicas, elas se tornarão realidades em nossas vidas. Eu pergunto para a igreja nessa manhã: será que 2026 será um ano de prosperidade? Será um ano de avivamento? Será um ano do enchimento do Espírito Santo de Deus? Será que será um ano de novidade de vida? Eu não posso afirmar isso, mas certamente será um ano de colheita. E eu entendo que colheita não é uma palavra para o ano, do ano, ela é uma palavra para cada dia da nossa vida. Simplesmente porque a palavra de Deus diz que aquilo que se planta, se colhe. Então nós estamos diante de uma verdade, assim como existem tantas outras palavras que são palavras para o dia. Não temas, porque eu sou o Senhor. Em tudo dê graças, arrependam-se. Eu entendo que essas não são palavras muito mais do que para o ano, são palavras para cada dia da nossa vida. E eu diria, não sei se será um ano de prosperidade, não sei se será um ano do avivamento, mas certamente será um ano de colheita. E aí parece que há uma incoerência. Não há incoerência. Porque a palavra de Deus diz que o que plantamos, nós colhemos. Então eu posso afirmar que será um ano de colheita. Não sei se de reprovações, não sei se de sequidão, de mesmice, ou se será de fato um ano de colheita de coisas novas, da aprovação de Deus, do haja de Deus, da prosperidade, da maturidade, do avivamento. E eu diria que uma coisa que fará diferença em nossas vidas, e por isso que eu quero compartilhar essa passagem, essa palavra, como a primeira palavra do ano, o que fará diferença em nossas vidas e o que apontará que tipo de colheita nós vamos ter neste ano, é de fato a dimensão de como nós vivemos, de como está o nosso coração. E eu diria que um coração quebrantado é o que fará diferença para vivermos a plenitude, a prosperidade, o avivamento, o despertamento, o crescimento, coisas novas e grandes que olhos e ouvidos não viram e não ouviram. E por isso eu quero compartilhar com vocês um versículo dentro do livro vou fazer uso da forma como a irmã diaconisa Marilda fez no culto da virada, da mini vigília, dentro do livro de Salmos, mas no Salmo 51, para a gente não errar quando fosse referenciar a um salmo, Um salmo é um salmo, não é um salmos.
né? Mas dentro do livro de Salmos, abrir a palavra de Deus no livro de Salmo, no Salmo 51, e fazermos a leitura apenas de um versículo. Eu quero que vocês entendam essa palavra, né? E está no nosso domínio, na nossa decisão, que tipo de ano nós queremos ter e que tipo de colheita nós vamos ter. A prosperidade, a intimidade, ela está disponível para todos, mas infelizmente nem todos querem e nem todos verão. Por isso que eu quero exortá-los, né, na palavra, para que vocês entendam o que agrada o coração de Deus. Salmo 51, verso 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, nesse dia, nessa manhã, por estarmos na sua casa, na sua presença, e por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem operado, feito em nossas vidas. Nessa manhã, nos achegamos mais uma vez com expectativas do Teu haja sobre nossas vidas, Pai. Queremos ter um encontro contigo, queremos, Deus, ser aperfeiçoados pela Tua palavra, se necessário, confrontados, repreendidos, disciplinados, mas nós entendemos, Pai, a dimensão do Teu amor, a dimensão, Pai, do Teu coração, dos Teus caminhos, dos Teus pensamentos, e por isso, Deus, nessa manhã nós, mais uma vez, te damos liberdade, nos desarmamos, para que o Senhor trabalhe em nossas mentes e nos nossos corações. E nós jogamos por terra, Deus, todo espírito de contenda, de divisão, todo espírito, Senhor, que bloqueia o entendimento, tudo aquilo, Deus, que caminha no sentido contrário à Tua direção, tudo aquilo que queira desconstruir o que o Senhor está construindo no nosso meio, nós jogamos por terra em nome de Jesus. Que o Teu Espírito nesta manhã esteja com liberdade para passear em nosso meio e fazer a obra que é Tua. E que a Tua palavra, Deus, nessa manhã não volte vazia para a sala do trono da Tua graça. Assim nós oramos. E nós agradecemos já por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Recentemente eu li um relato de que um pequeno grupo de líderes eclesiásticos, né? Apesar dessa leitura recente, isso aconteceu já há algum bom tempo atrás, né? Em 1949. Esse pequeno grupo de líderes eclesiásticos, eles oraram fervorosamente, ardentemente, por avivamento em sua comunidade na orla da costa escocesa, né? E eles se sentiam preocupados com os jovens da ilha, que não tinham interesse algum em assuntos espirituais, e eles desprezavam as coisas de Deus, não muito diferentes do que os nossos olhos hoje enxergam e veem. E eles se reuniram por 18 meses, né? E dentro desses 18 meses, em toda semana, 3 noites por semana, eles oravam durante a noite até as primeiras horas da manhã. E suplicavam a Deus que os visitasse com um avivamento. Mas nada, ou não havia evidências de nenhuma mudança nesses 18 meses. E certa noite um diácono, ele se levantou e ele abriu a Bíblia e ele leu o Salmo 24.
E 3 versículos impactaram esse diácono. Versículos 3, 4 e 5 que eu vou ler para a igreja. Diz assim, Salmo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí vem a resposta no versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, ou seja, que cumpre aquilo que fala, não é um mentiroso. E o verso 5 diz, este obterá do Senhor a bênção, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E ao encarar os homens ao seu redor, aquele diácono, ele com muita sabedoria, confrontado pela palavra de Deus, por isso é que ao subir no altar, nós precisamos falar muito da palavra de Deus, porque ela é que tem poder de convencer, de mudar, de transformar. E ao encarar os homens ao seu redor, aquele diácono disse o seguinte: irmãos, parece-me uma farsa. 18 meses. Ele disse, parece-me uma farsa esperar e orar como nós temos feito, se nós mesmos não estivermos nos relacionando com Deus corretamente. "18 meses para a ficha cair, 3 anos para Pedro também cair a ficha de que não havia se convertido. E ali os homens se ajoelharam na palha e humildemente confessaram os seus pecados ao Senhor. E esse relato diz que não muito tempo, e não sei qual o tempo, mas Deus ele começou a derramar o seu Espírito em um despertar extraordinário que estremeceu toda a ilha. Irmãos, antes que esse impacto ele seja sentido em um lar, em uma igreja, em uma ilha, em uma nação, o avivamento primeiramente ele deve ser experimentado pessoalmente, no coração de homens e mulheres que encontraram Deus de uma maneira totalmente nova. E o maior obstáculo para que experimentemos um avivamento pessoal, o maior obstáculo para que desfrutemos um avivamento pessoal é a falta de vontade de nos humilhar e confessar a necessidade da misericórdia de Deus sobre nós. A atual geração ela está programada para buscar felicidade, plenitude, afirmação, cura para sentimentos feridos, cura para mentes perturbadas. Não me entendam mal, mas eu quero dizer para vocês que Deus, ele não está tão interessado nesses objetivos quanto nós, e não me entendam mal. Eu diria que ele está mais comprometido em nos tornar santos do que em fazer com que sejamos felizes. Sabe por quê? Porque quando nós nos achegamos a Deus, o Salmo 16, no versículo 11, nos garante que na presença dele há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente, há um contentamento profundo e duradouro que excede a felicidade do mundo. Então, certamente, isso não é prioridade. As prioridades do mundo ou de crentes carnais dentro das igrejas, felicidade, afirmação, isso não é prioridade de Deus. E existe apenas um caminho para a santidade.
um caminho para o genuíno avivamento. E eu diria que esse caminho é o caminho da humildade, é o caminho do quebrantamento. E a Bíblia deixa claro para nós que esse é o pré-requisito número 1 para nós encontrarmos Deus em um avivamento. Isaías 57, verso 15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Preste atenção no que ele vai dizer agora. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, dos humildes, dos quebrantados. Muitas vezes nós pensamos no avivamento como um borbulhar de entusiasmo na igreja, um momento de grande alegria, bênção, plenitude, celebração. E eu diria que em sua plenitude assim será. Mas o problema é que queremos um Pentecostes indolor, queremos um avivamento com facilidade, com flexibilidade, com relativismo. Nós esquecemos que os caminhos de Deus, eles não são os nossos, e que o caminho para os montes inclui os vales. Eu e você nunca encontraremos Deus no avivamento até que o encontremos primeiro no quebrantamento. Essa é uma palavra que vai fazer diferença para a tua vida. Eu e você nunca encontraremos Deus no avivamento até que encontremos Deus primeiro no quebrantamento. Quantas são as promessas que não se cumprem na vida de muitos que estão dentro das igrejas? Deus é mentiroso. Deus criou condição temporal, na moldura temporal até tal dia, pode se cumprir? Em tal povo ou em tal igreja pode se cumprir? Será que Deus faz acepção? Claro que não. Deus não é mentiroso, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa do que fala, do que declara, do que ministra sobre nossas vidas. Mas antes do avivamento, inexoravelmente tem que haver quebrantamento. Sacrifícios agradáveis a Deus, vou repetir, são, Salmo 51, verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Por natureza, um potro, ele é selvagem e indomado, né? E quando ele percebe que alguém tenta lhe colocar rédeas ou sela, o que ele faz? Ele empina e dispara. E a grande verdade é que enquanto ele não estiver domado, nem mesmo o mais belo animal terá qualquer utilidade para o seu dono. A doma é um processo lento e doloroso. A doma é um processo lento e doloroso destinado a subjugar a vontade do cavalo a fim de torná-lo útil para o seu próprio bem e também para o ser humano. Igreja, sem quebrantamento da nossa parte, a natureza de Deus não consegue se manifestar em nós. É simples assim. Sem quebrantamento da nossa parte, a natureza de Deus
não consegue se manifestar em nós? Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 diz: temos, porém, este tesouro. Qual tesouro? Verso 6 anterior diz a glória de Deus. Temos, porém, este tesouro, ou seja, a glória de Deus, em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Irmãos, quando somos quebrantados, parte da nossa vida escorre para fora, abrindo espaço para a vida de Cristo, para aquilo que nos torna mais dependentes dele, mais úteis para ele, mais semelhantes a ele. Mas em nossos dias, é fácil se esconder atrás de aparências espirituais. Só que o quebrantamento, ele nos convida a tirar as máscaras e nos ver como Deus nos vê. E a grande verdade é que enquanto nós tentarmos justificar, desculpar, racionalizar a maldade do nosso coração, nós nunca encontraremos o caminho da presença de Deus, ou de volta à presença de Deus. O arrependimento é a porta de entrada para a liberdade. O arrependimento é a porta de entrada para a liberdade. E Satanás, ele sabe disso. Ele faz tudo o que pode para nos desviar desse caminho. E por vezes, ou não muitas vezes, ele sugere coisas que a nossa natureza egoísta, ela gosta de ouvir. Coisas do tipo: o seu pecado, ele não foi tão ruim assim. Comparado com outros, você está bem. Ou ainda, Deus já se esqueceu dele? Não há necessidade de confessá-lo. E quando nós damos ouvidos às palavras sujas do diabo, nós nos afastamos da porta de entrada para a liberdade e, consequentemente, naturalmente, permanecemos aonde? Na escravidão. Podemos até sentir remorso ou pesar, mas nenhum deles é um substituto suficiente para o verdadeiro arrependimento. Mas eu quero dar uma boa notícia, que quando nós reconhecemos nossa condição, Deus, ele começa o processo de restauração. Ele não é Deus que trata mal por mal. Ele é Deus que não se importa com o passado. Ele é Deus que se importa com aquilo que fazemos com a palavra que recebemos. Afinal de contas, será que existe coincidência daquilo que você está escutando nesta manhã? Diante de um Deus que sonda e conhece o teu coração? Aí Deus, Deus prepara a mensagem, o vaso fala, o coração se abre, e aí Deus do céu vai dizer: você fez coisa errada durante 20 anos. Não está no tempo de você receber a tua bênção hoje ainda. Será que é assim que Deus age conosco? Cantamos nessa manhã: eis que estou à porta e bato. E essa é uma grande verdade da parte de Deus. Toda vez que você lê a palavra, ou a palavra chega aos teus ouvidos. O quebrantamento não é essencialmente uma experiência ou um sentimento. É, na verdade, uma escolha. É um ato de vontade e deve ser um estilo de vida permanente, numa nova criatura.
Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. O quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus para se tornar dependente de Deus. O quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre e crie raízes em nós. O quebrantamento é o solo onde floresce a graça de Deus. Quebrantamento é algo extremamente necessário na vida dos filhos de Deus, a todo instante. Nós precisamos deixar Deus moldar a nossa vida e quebrar o orgulho que existe em nosso coração. Sabe por quê? Porque o orgulho é o pior dos males que podem nos sobrevir. O orgulho é o pior dos males que podem nos sobrevir. De todos os nossos inimigos, ele é o que perece, ele é o que morre com mais dificuldade e mais lentamente dentro de nós. Por isso é preciso combater o orgulho do nosso coração. Sabe por quê? Porque a epístola de Tiago, no capítulo 4, verso número 6, vai dizer claramente: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos quebrantados, aos humildes. E como nós podemos saber se o nosso coração é orgulhoso ou quebrantado? Quais parâmetros? Eu diria que, mais uma vez, a Bíblia vai dizer, ou melhor, vai trazer a resposta para nós: sereis conhecidos pelos vossos frutos. Então, como nós podemos saber se o nosso coração é orgulhoso ou ele é quebrantado? Pelos nossos frutos. E eu diria que o orgulhoso, ele procura falha nos outros, ele é crítico e maldizente. Já o quebrantado, ele tem uma profunda convicção das próprias necessidades espirituais e ele não se considera superior aos outros. Eu não sou melhor do que vocês, nem a minha oração é mais poderosa do que a de vocês. O orgulhoso tem necessidade de provar que está certo, e ele deseja sempre ter a última palavra, seja ela verbal ou escrita. O quebrantado reconhece que pode errar, ele reconhece que Deus é a sua justiça e que a última palavra será sempre e pertence ao Senhor. Ele reconhece que necessita da misericórdia divina e de uma constante atitude de quebrantamento, de arrependimento. O orgulhoso quer ser servido e ter sucesso. O quebrantado deseja servir para que outros também sejam exitosos. O orgulhoso, ele busca ser reconhecido e estimado. Ele fica magoado quando os outros são promovidos, chamados para fazer alguma coisa, e ele é preterido. Enquanto isso, o quebrantado reconhece que ele é indigno, e ele se emociona quando ele é usado por Deus. Ele se alegra com a vitória de outras pessoas. Como, por exemplo, o testemunho do irmão Medeiros, um simples exemplo de alguém que simplesmente se dispôs na sua aposentadoria, ao invés de, não, eu vou fazer nada na minha vida. Não. Com o entendimento de que nunca é tarde para começar algo novo e que edifica as nossas vidas. Lá no blém, blém, blém dele, que começou assim, hoje até baixo, está tocando. Não é um profissional, mas é alguém esforçado.
É alguém que investe na sua carreira espiritual? É alguém que gasta tempo de qualidade na sua casa para se aperfeiçoar? E aí, não vamos nos alegrar por isso? Claro que vamos! Ou será que o espírito deveria ser diferente? Não, agora temos se eu sou baixista, agora estarei dividindo a escala. E consequentemente estarei subindo menos no altar para tocar baixo. Será que esse deveria ser o pensamento de um levita? O orgulhoso, ele responsabiliza os outros pelos seus problemas. Quando ele é criticado, ele é intratável e se defende. O quebrantado reconhece o seu erro e ele recebe críticas com naturalidade, com um espírito humilde, disposto a aprender. Até porque a obra de Deus não acabou ainda em nós. Nem mesmo a anciã, que tem 84 anos, a obra de Deus ainda não acabou na vida dela. Mas um coração humilde como ela tem, ela entende que deve buscar mais a presença de Deus ainda, mesmo com os seus 84 anos, porque ainda precisa aprender. O orgulhoso, ele espera que o outro venha lhe pedir perdão quando há desentendimentos. O quebrantado, ele busca reconciliação. Irmãos, uma vida de quebrantamento é para aqueles que reconhecem, confessam e rejeitam o orgulho. Apesar do quebrantamento ser uma obra de Deus em nós, ela exige a nossa participação. E quais são os passos que nós precisamos dar para o desenvolvimento do quebrantamento na nossa vida? Vocês sabem que eu gosto de ministrar a palavra, e a palavra que seja prática para as nossas vidas. Quais são os passos que precisamos dar para o desenvolvimento do quebrantamento em nossa vida? Eu diria que para viver uma vida de quebrantamento, primeiro passo, aproxime-se de Deus. Tiago, no capítulo 4, verso 8, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E nós nos aproximamos de Deus por meio de duas importantes coisas: por meio da oração e por meio da leitura da palavra de Deus. Mas atente para duas importantes coisas. Sobre a oração, dedique um tempo para que essa aproximação a Deus ela se transforme em uma convivência diária e de qualidade. Não procure apenas se aproximar de Deus, mas acima de tudo, deseje conviver com Ele. Deseje construir um relacionamento de intimidade com Ele. A palavra de Deus é clara em dizer que a intimidade de Deus ou com Deus está disponível para todos, mas nem todos parece que querem, ou nem todos anelam, desejam, fazem alguma coisa para que isso seja realidade em suas vidas. Não tem como haver intimidade entre duas pessoas se elas não tiverem a oportunidade de passar tempo juntas. Assim é marido e mulher, e assim é o nosso relacionamento com Deus, não é diferente. A intimidade não se compra com dinheiro, não se compra com palavras positivas. Deus, mudarei tudo na virada do ano. Não é assim. Deus, Ele continua enxergando o nosso coração.
Ele sabe quem nós somos, o que fazemos com a palavra que Ele tem nos dado. A intimidade é construída a partir de um tempo de convivência. E quanto mais convivemos com Deus, mais nós somos moldados e influenciados pelo seu caráter. Quanto mais tempo nós convivemos com Deus, mais nós somos moldados e influenciados pelo seu caráter. Deus, Ele anseia ter esse tempo com cada um de nós para se revelar e se tornar conhecido. Jeremias 29, verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus falou e Ele vai cumprir. Então, se não está ouvindo a voz de Deus, se está vivendo um marasmo espiritual diante de Deus, se está vivendo uma vida de esfacelamento espiritual, reflita nesse versículo e veja aonde está a responsabilidade de Deus ou contigo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E todo não é uma palavra subjetiva para Deus, não é um valor relativo para Deus, é um valor absoluto. Todo é todo para Deus, não é todo como o mundo acha, ou como muitos que estão dentro da igreja acham que fazem o melhor para Deus, como se estivesse recebendo a aprovação de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E se há pecado, se há transgressão, se há iniquidade, há separação entre nós e o Senhor. Então não é todo, não consegue ser todo. E consequentemente, não encontrará o Senhor. Sobre a palavra, eu falei sobre oração e sobre a palavra, né? Dois importantes canais para nos aproximarmos de Deus. Sobre a palavra, saiba que somente ela tem o poder para confrontar a nossa vida de pecado e gerar um coração quebrantado. Não existe quebrantamento sem a palavra de Deus. Jeremias capítulo 23, verso 29 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a rocha? A rocha nesse texto é o coração, que é comparado com um diamante, no livro de Zacarias capítulo 7. Esse coração de pedra é quebrado e tomado contrito pela palavra, diz o Senhor para nós. Mas isso, preste atenção, isso só acontece quando a palavra atua como fogo e martelo para quebrar e derreter a dura cerviz do nosso coração. Nada acontece quando a Bíblia permanece fechada em nossas casas, ou nós lemos por ler para meramente atingir uma meta. Nada vai acontecer. Como se fosse um livro de história, para cumprir uma meta diante dos homens, uma meta pessoal. Nada acontece quando o coração permanece fechado. Mas Hebreus, no capítulo 4, verso 12, verso 13 vai dizer o seguinte: diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e não há, diz a palavra, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Então é por isso que o diabo não quer que você leia a palavra de Deus, que você não tenha motivação para ler a palavra de Deus, que você não tenha gosto para ler a palavra de Deus, porque Deus diz de maneira clara: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Para viver uma vida de quebrantamento, qual foi o primeiro caminho? Aproxime-se de Deus.
O segundo caminho para viver uma vida de quebrantamento: confesse os seus pecados. Quando nós tentamos esconder nossas falhas, a culpa, ela se torna um fardo pesado. E mais do que pesado, ela rouba a nossa paz. Quando tentamos esconder as nossas falhas, a culpa se torna um fardo pesado e rouba a nossa paz. E Davi, ele descreveu essa experiência no Salmo 32, mostrando que o silêncio, presta atenção, igreja, que é forte, mostrando para nós que o silêncio diante do pecado traz pelo menos 3 coisas: traz desgaste, traz angústia e traz esfacelamento espiritual. Porém, ao confessar, ele encontrou não apenas o alívio da culpa, mas a restauração completa que nasce da misericórdia de Deus. E porque essa mensagem é tão importante, eu vou ler para você, apenas ouça. Os 6 primeiros versículos desse Salmo 32, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Agora veja o que ele abre o seu coração para dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. E ele continua dizendo, abrindo o seu coração, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E ele continua dizendo, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Agora preste atenção na atitude agradável desse homem. No verso número 5 diz o seguinte: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para viver uma vida de quebrantamento, aproxime-se de Deus, confesse os seus pecados. E eu diria um terceiro importante passo, além desses 2 que eu acabei de compartilhar. Aproxime-se de Deus, confesse os seus pecados, e outra coisa que é fundamental: esvazie-se de si mesmo. Para viver uma vida de quebrantamento, também é importante se esvaziar de si mesmo. Mais uma vez eu vou recorrer à palavra de Deus. E aí não vou pedir perdão à igreja por estar fazendo tanta referência a textos bíblicos, porque é Ele que nos convence. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, morte de cruz? Verso 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto não nos deixa dúvidas de que Jesus, ele viveu uma vida de quebrantamento. Mesmo sendo Deus, viveu uma vida de quebrantamento. Ele nos deixou o exemplo a ser seguido. E por isso eu diria que quem deseja viver uma vida de quebrantamento precisa esvaziar-se de si mesmo e encher-se de Deus. Mais uma vez, de maneira prática, o que significa esvaziar-se? E o texto ele nos aponta alguns ensinamentos importantes. Eu queria só destacar 3, né? Existem outros, mas apenas esses 3 são importantes dentro do contexto da mensagem, né? O que significa esvaziar-se de si mesmo? Eu diria que, primeiro de tudo, vamos começar pelo início, né? A gente não pode começar pelo fim, porque senão a lição não é bem aprendida, né? Esvaziar-se é um ato voluntário. Então não é por força nem violência. Então não são por palavras bem colocadas que eu vou me esvaziar de mim mesmo. É preciso entender que existem coisas que o pastor e Deus, ou melhor, Deus e o pastor não poderão fazer por você. E esvaziar-se de si mesmo é um item desses. É um dos itens que está nesse rol, porque esvaziar-se de si mesmo é um ato voluntário. E o texto diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, a si mesmo. Esvaziar-se faz parte da entrega individual, e nós temos que querer isso. Porque se nós não quisermos com um quê grande, nada vai acontecer. Porque a tua voz vai matar a voz do Espírito. A voz do inimigo vai matar a palavra de Deus. Então, se você de fato não quiser se esvaziar, não for um ato voluntário, verdadeiro, profundo, genuíno, puro, não vai acontecer. Esvaziar-se é abrir espaço para o novo de Deus. É estar disposto a viver o que ainda não foi experimentado. Dei o exemplo da irmã Maria José. Poderia simplesmente dizer: me aposentei da minha carreira espiritual, já vivi tudo o que poderia viver. E não é isso que os meus olhos veem, dentro e fora da igreja. Esvaziar-se é abrir espaço para o novo de Deus, é tornar-se o que não era, a ponto de ser reconhecido numa nova figura. Veja que o Senhor se esvaziou da sua divindade para se tornar o quê? Um homem, para se tornar uma nova figura. E esvaziar-se é ter uma atitude de humilhação. Jesus a si mesmo se humilhou. Ele não se tornou menos do que Deus. E ele também não abriu mão de seus atributos divinos durante a sua encarnação. Mas ele renunciou voluntariamente o seu privilégio e status divinos como filho pré-existente e eterno de Deus. Sabe por quê? Ele se esvaziou a si mesmo para caber no mundo dos homens. E Deus não pode fazer nada na vida de quem está cheio de si mesmo. Deus não pode fazer nada na vida daquele que está cheio de si mesmo. Nós podemos até implorar para sermos cheios do Espírito Santo. Podemos implorar para sermos cheios do Espírito Santo. É lícito? Claro que é. Deus proíbe? Claro que não.
Nós podemos falar a respeito disso, contudo, até estarmos dispostos a nos esvaziar, jamais teremos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele preenche de acordo com aquilo que nós permitimos Ele preencher. Igreja, não tem como nós nos esvaziarmos pela metade? Sim ou não? Tem como nós nos esvaziarmos pela metade? Não, não tem. Imagine se nós esvaziássemos somente. Imagine se nós esvaziássemos somente metade do copo de café. E aí pegasse esse copo pela metade de café e o enchesse de Coca-Cola, de forma que ficasse metade com café e metade com Coca-Cola. Eu nunca fiz essa experiência, mas eu acredito que não teria um gosto muito agradável. E além disso, se tornaria morno. E o que é morno, Deus está a ponto de vomitar da sua boca. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Igreja, nós não temos como sermos meio cheios do Espírito e meio cheios das coisas do mundo. Ou nós somos quentes, ou nós somos frios. Não tem como nós sermos mornos, porque o que é morno é rejeitado por Deus. O que é morno é rejeitado por Deus. Esvaziar-se, ou esvaziarmos de nós mesmos. E ainda dentro do viés da praticidade, porque Deus nos chama não somente a ser ouvintes, mas a sermos praticantes. Eu quero fazer um pequeno parênteses para dizer que o processo não é diferente se nós quisermos viver a plenitude do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um composto de 9 gomos, que vocês devem conhecer, né? Eu diria que para nós frutificarmos o amor, preste atenção, igreja, porque isso é palavra prática para o dia a dia, para singulares e casados. Para frutificarmos o amor, nós precisamos nos esvaziar do ciúme, da desconfiança, do orgulho, do egoísmo, da mentira, da incredulidade. Para frutificarmos a alegria, nós devemos nos esvaziar da murmuração e da ingratidão, que contaminam nossos pensamentos e nos impedem de viver as bênçãos de Deus no tempo que se chama hoje. Para nós frutificarmos a paz, nós precisamos nos esvaziar da ansiedade, da busca pelo controle das situações e confiarmos totalmente em Deus. Por sua vez, para frutificarmos a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio, nós precisamos alongar o pavio curto, nos calar quando nós nos iramos, evitarmos as respostas duras e não incitarmos as discussões e as brigas. Para frutificarmos a benignidade, nós precisamos nos esvaziar da parcialidade. Para frutificarmos a bondade, o 8º gomo, né? Nós precisamos nos esvaziar de pensamentos maliciosos, renunciar à raiva e o ódio.
E assim como para frutificarmos a fidelidade, nós devemos nos esvaziar da falta de compromisso e da inconstância presente em nós. Igreja, recapitulando, para viver uma vida de quebrantamento, aproxime-se de Deus, confesse os seus pecados, esvazie-se de si mesmo. A Bíblia, ela nos fornece numerosos exemplos de pessoas quebrantadas. Curiosamente, esses exemplos costumam ser contrastados com exemplos de pessoas não quebrantadas. E em todos os casos, os indivíduos pecam. E a diferença não está na natureza dos seus pecados, mas em suas respostas quando eles são confrontados diante dos seus pecados. Por exemplo, 2 reis assumiram um trono. Um deles, em um acesso de paixão, ele cometeu adultério com a esposa do seu vizinho, e depois ele conspirou matá-lo. No entanto, quando a história da sua vida foi contada, esse homem foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por outro lado, o pecado do seu antecessor, ele era relativamente insignificante. Insignificante porque ele foi culpado apenas por conta da obediência parcial. Mas isso lhe custou o seu reino, a sua vida e a sua família. Deus é injusto. Deus é injusto. E qual foi a diferença? Porque um fez uma coisa, em princípio ou em tese, mais profunda do que o outro, e o outro ainda é chamado de o homem segundo o coração de Deus. E a diferença está que quando o rei Saul, e aí essa historinha, essa realidade aqui é realidade dentro das igrejas, Quando o rei Saul, ele foi confrontado com o seu pecado, o que ele fez? Ele se defendeu, ele se justificou, ele culpou os outros, e ele tentou encobrir o pecado e as suas consequências. Ou seja, em suma, a sua resposta revelou que um coração orgulhoso e sem quebrantamento. Agora vamos entender o outro lado. Quando o rei Davi ele foi confrontado com o seu pecado, ele estava disposto a reconhecer a sua falha. Ele estava disposto a aceitar a responsabilidade pessoal por suas más ações e se arrepender dos seus pecados. A sua resposta foi a de um homem humilde e quebrantado. E foi o coração dele que Deus honrou. Igreja, a vida de Davi revela uma verdade essencial para a nossa caminhada cristã. Deus ele não requer de mim e de você a perfeição, mas Ele requer de mim e de você sinceridade, humildade e disposição para ser moldado por Ele. Davi não foi um homem irrepreensível. Ele pecou, ele caiu, ele enfrentou duras consequências, porém a sua diferença estava na postura de um coração quebrantado, que corre para Deus ao invés de fugir de Deus. Mesmo nas falhas, a sua busca pela presença divina, ela era constante. E por isso Deus o chamou de o homem segundo o meu coração. Atos 13, 22, está lá escrito isso. O homem segundo o meu coração. E mais uma vez eu digo, não porque fosse perfeito, mas porque ele era moldável, tratável, disposto a aprender e a se levantar após cada queda. E assim também deve ser o nosso coração, sensível, submisso,
ensinável, disposto a honrar a vontade do Pai e a rejeitar qualquer caminho de orgulho ou de autossuficiência. Igreja, Deus se aproxima dos quebrantados. Salmo 34, verso 18, já caminhando para o fim. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Igreja, o quebrantamento aumenta a nossa capacidade de amar e adorar a Deus. E quanto mais nós amamos e adoramos a Deus, mais o Senhor se alegra de nós. E quanto mais o Senhor se alegra de nós, mais forte nós estamos para viver a vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Quer força? Alegra o coração de Deus. Não fica vivendo debaixo de palavras positivas, não. Alegra o coração de Deus. Quebrantamento aumenta a nossa capacidade de produzir bons frutos e muitos frutos para sermos chamados de discípulos. Igreja, o quebrantamento traz avivamento. Foi aonde eu comecei a palavra e aonde eu quero terminar essa palavra. O quebrantamento traz avivamento para a igreja. Não é outra coisa. Não é outra coisa. O quebrantamento de uma igreja madura, de uma igreja sensível à voz de Deus, traz avivamento. E eu deixo uma mensagem final de Deus, que diz assim em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se convencer, e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer viver um ano de 2026 próspero, de boa colheita, de avivamento? Faça o que Deus está dizendo para você nessa manhã. Não tem mágica, tem atitude, tem posicionamento agradável diante de Deus, porque Deus garante. Eu escrevi isso hoje de manhã para um vaso dessa igreja. Quando nós tomamos posições agradáveis diante de Deus, aquilo que fazemos, Deus, ele se manifesta. Porque isso é promessa de Deus. E nada irá contra a palavra de Deus. Então se apegue àquilo que pode mudar a tua vida. Um coração quebrantado é a mensagem de Deus. Não é para o ano, não. É para todo dia. Porque é isso que vai fazer diferença em nossas vidas, para colher de maneira abundante. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É promessa do Senhor para a tua vida. Feche os teus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, por tudo aquilo que tenho
aprendido nessa caminhada com o Senhor, que já ultrapassa 30 anos. Muitas coisas errei, não fiz, deixei de lado, plantei e colhi na dimensão, na medida do que fiz de errado ou deixei de fazer. Porque verdadeiramente a colheita, ela é proporcional e está diretamente relacionada àquilo que nós estamos plantando. E se a semente for boa, a colheita será também boa. E eu entendo, Deus, que não existem coincidências quando nós estamos diante do Senhor. O Senhor continua sendo o Deus que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe sempre o que tem para falar com a sua igreja. E eu creio, Deus, que não foi em vão aquilo que aquele diácono em 1949 experimentou, e o Senhor quer trazer como mensagem para nós nessa manhã. Por 18 meses oraram por avivamento e nada acontecia. E certamente o Senhor continuava inclinando os seus ouvidos, porque o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Até o momento em que eles foram confrontados com a tua palavra, e eles entenderam que alguma coisa precisava ser mudada na vida deles. E como bom Deus é que nós não precisamos gritar, nem colocar faixas, e nem entrar na mídia social para dizer o que estamos fazendo, porque o Senhor continua sondando e conhecendo o nosso coração. E quando o Senhor vê um coração contrito, quebrantado, humilde, que reconhece o poder da tua palavra, de que o Senhor nunca fala em vão, de que nunca existem coincidências no teu reino, que entende que a palavra é para o hoje, não é para o amanhã, a obra se faz em nossas vidas. E por que eu disse tudo isso, Pai? Primeiro, para lembrar a tua igreja do que foi dito nessa manhã. E segundo, Deus, porque somos limitados. Quantas coisas queremos fazer e não conseguimos. Quantas coisas sabemos o que somos chamados a fazer e ainda não estamos fazendo. Por isso, Deus, nessa manhã nós colocamos os nossos corações, as nossas orações diante do Senhor, Jeová Jireh, o início e o fim de tudo, o dono da história de nossas vidas, para que nós, Pai, sejamos confrontados como aquele povo da ilha na Escócia foi, confrontados com a tua palavra, para que possamos, Deus, nos posicionar ou reposicionar corretamente, para que possamos experimentar também, Deus, algo maior do que o Senhor já tem demonstrado. Quantas amostras grátis, ó Pai, assim podemos dizer, o Senhor já tem nos dado, demonstrando, Pai, a dimensão do que o Senhor tem para fazer conosco. Mas nós, em alto e bom som e diante do mundo espiritual, queremos dizer que queremos mais. Nós queremos mais da sua glória sobre nós. Por isso, Deus, nessa manhã passeia, Deus, os nossos corações e mentes. Quebranta, Deus, a dura cerviz, o orgulho. Quebranta, Deus, toda a resistência carnal maligna, Deus, que exista dentro de nós. Nós sabemos, Deus, que com um simples estalar de dedos, ó Pai, o Senhor entra no coração mais amargurado, mais duro, para fazer uma nova criatura, para construir um novo coração, para estabelecer uma nova caminhada e uma nova vida, Pai. E assim, Deus, nessa manhã, continuamos, Deus, invocando a tua presença, porque sabemos, Deus, em quem temos crido, e sabemos, Deus, que tudo aquilo que pedimos de maneira agradável a ti, o Senhor, ó Pai, se manifesta em nossas vidas, Pai. Nós queremos, Deus, o avivamento, sim. Nós queremos mais do Senhor, sim.
Nós queremos mergulhar em águas mais profundas no relacionamento e na intimidade, na aliança com o Senhor, sim. E isso eu digo, Deus, não da boca para fora, mas com um sincero coração, com um quebrantado coração. Aquilo que eu não posso fazer, Pai, aquilo que não é por força nem violência, nessa manhã, Pai, opera em nós. Trabalha, Senhor, em nossos corações. Confronta, Senhor, a Tua igreja, Pai, para que muito mais do que remorso, haja arrependimento, haja quebrantamento, porque perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos por tudo, Deus, nessa manhã. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.